Bem, hoje é 30 de junho de 2012, estamos na cidade bela de Uberlândia para juntos comemorarmos, celebrarmos a reinauguração da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Uberlândia. É um dia memorável, estamos fazendo história e nós cumprimentamos a todos os queridos que estão presentes, os que vieram de mais perto, os que vieram de mais longe. E queremos cumprimentar nesse momento também nossos amigos internautas que nos assistem em sua casa, na frente do seu computador, na tela da sua TV, e dizer-lhes que nos sentimos plenamente integrados a vocês, que estão conectados via web conosco nesse exato momento. E eu gostaria de agradecer imensamente a Deus o convite que me foi feito, e a semelhança do meu amigo pastor Freitas, que representou aqui o carinho, o abraço da Associação Mineira Central, eu também represento nesta manhã sabática os nossos irmãos que vivem um pouco mais distante do que nós aqui, mas que também estão vibrando nesse momento, estão felizes com essa grande conquista da Igreja Adventista em Uberlândia. Trago um abraço carinhoso de todos os nossos colegas pastores e membros da Federação France Norte, e que estão vibrando nesse momento e compartilhando as alegrias da conquista dessa igreja e da Federação Belge-Luxemburguesa, lá em Bruxelas, com sede em Bruxelas. Alguns estão conectados nesse momento, estão nos assistindo, e nós lhes dizemos que estamos imensamente contentes por isso. Hoje a minha esposa está na Bélgica, pregando na Igreja Lusofone Central de Bruxelas. Eu estou aqui em Uberlândia com vocês, e meus filhos estão sozinhos em Paris. E o Gabriel prega exatamente nesse momento na nossa Igreja Central de Paris. Eu fiz as contas da hora certa e agora é 4 horas e 42 minutos da tarde em Paris. O nosso culto lá começa às 4h20, então ele está pregando exatamente nesse momento. Eu agradeço imensamente a Deus de ter minha família comprometida com a obra de pregação da Palavra de Deus. E sem mais delongas, nós declaramos iniciado nesse momento a nossa semana de oração, que começa agora, nesse instante, e se estenderá até o próximo sábado. E nós vamos estar falando durante essa semana. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a filosofia de igreja, o porquê de igreja. Por que igreja? Amanhã nós vamos falar um pouco sobre o caráter do membro da igreja, do reino de Deus. Na segunda-feira vamos falar um pouco sobre a visão da igreja. E na terça-feira vamos falar um pouquinho sobre a função da igreja. Para que, de fato, Deus instituiu a igreja. Hoje, por quê? Terça, para quê? Finalidade. E a partir de quarta-feira, nosso querido amigo, também pastor dessa igreja, pastor Vandir Mendes, estará apresentando os seguintes temas. Quarta-feira, virei outra vez. Quinta-feira, quando o verei. Sexta-feira, a última noite na terra. E sábado pela manhã, e vos levarei. Um sábado à tarde, pastor Vandir conclui essa abençoada semana de oração, falando sobre o preço do resgate. E ministrando, junto com o pastor dessa igreja, o pastor Carlos e os anciãos, uma santa ceia maravilhosa e espetacular. Você é nosso convidado especial, está participando conosco aí durante toda essa semana. Bem, eu quero convidá-los para uma rápida consideração em Lucas, capítulo 8. Nós temos aqui uma pequena porção da Bíblia que não é das mais populares, não é dos mais famosos textos da Bíblia, como o Salmo 23, Salmo 1, mas é uma porção da palavra do Senhor e nós reconhecemos que encerram palavras de sabedoria, palavras que iluminam a nossa vida, palavras que nos dão um direcionamento. É uma preocupação muito grande de todos aqueles que pregam o Evangelho se perguntarem pelo porquê das coisas. Pastor Freitas nos relembrou aqui de uma passagem, uma parte do sermão do apóstolo Paulo em Romanos 12,
que ele nos diz claramente que Deus aceita um culto racional, um culto inteligente, um culto que compreende em si mesmo o porquê da sua existência. Nós não prestamos um culto a Deus porque estamos vendo outras igrejas prestarem culto ao Senhor. Nós não prestamos culto a Deus porque está escrito em algum manual de algum lugar ou de alguma instituição que se deva prestar um culto a Deus. Nós prestamos um culto a Deus porque nós entendemos a razão e o porquê de prestar o culto ao Senhor. E hoje nós vamos relembrar isso juntos. O porquê da igreja, o porquê da instituição da igreja. Qual a razão de ser da nossa igreja. O momento que ela definitivamente foi instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Existem vários textos da Bíblia que poderiam ser usados para fundamentar essa tese, mas nós escolhemos essa porção da Bíblia que, como eu lhes disse, não é muito comum, não é muito agradável, porque nos fala de coisas tristes, e nós não gostamos muito de coisas tristes, mas encerra aqui uma grande verdade. Lucas capítulo 8, a partir do verso 26. Aqueles que trouxeram sua Bíblia e desejarem, nós os convidamos a acompanhar o texto juntamente conosco. Quem não trouxe, não se preocupe, eu acredito que nós iremos projetar na tela e você poderá acompanhar essa leitura ali. Lucas, capítulo 8, leio a partir do verso 26. O texto nos diz o seguinte: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira com a Galileia. Verso 27. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Verso 28. E, quando viu a Jesus, prostrou-se ajoelhado diante dele, exclamando e dizendo em grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Verso 29. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo ele despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Situação triste. Verso 30. Respondeu-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Então respondeu o demônio: Legião, porque nós somos muitos. Verso 31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Verso 32. Ora, andava por ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Então, aqueles demônios rogaram a Jesus que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Verso 33. Tendo os demônios saído do homem, entraram imediatamente nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Mateus e Lucas dizem que eram cerca de 2.000 porcos. Verso 34, os porqueiros, vendo o que acontecera, saíram correndo, assustados, foram para a cidade e contaram na cidade o que havia acontecido. Verso 35. Então o povo da cidade saiu para ver o que se passara. E foram então ao encontro de Jesus. E realmente acharam o homem de quem havia saído aqueles milhares de demônios. O homem estava vestido em perfeito juízo, assentado
aos pés de Jesus. E todos ficaram dominados de terror. Algumas pessoas, verso 36, que tinham assistido todos os fatos, as testemunhas, contaram para as pessoas que haviam chegado da cidade, contaram-lhes também como que o endemoniado havia sido salvo por Jesus. Verso 37. Então, todo o povo das cidades vizinhas daquela cidade, uma multidão, rogou a Jesus que fosse embora, pois eles estavam possuídos de grande medo. E Jesus, obedecendo-lhes, entrou no barco e voltou para casa. Verso 38 e penúltimo verso. O homem de quem tinham saído os demônios corre em direção a Jesus e roga-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus o impede e manda que ele vá para sua casa. E disse-lhe, verso 39 e último: volta para tua casa e conta aos seus amigos tudo que Deus fez por ti. Então o homem foi e começou a pregar por toda aquela região todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. E aqui nós terminamos o texto. Há muita coisa acontecendo aqui. Eu fico impressionado com a riqueza de Lucas ao escrever. Talvez por ter sido o mais culto dos evangelistas, talvez por ter sido um homem muito bem preparado academicamente, Lucas não se contenta apenas em narrar um fato. Mas Lucas o coloca dentro de uma cronologia assustadora. Preocupação que Mateus, João e Marcos não têm definitivamente. As coisas que Mateus fala no capítulo 12 do evangelho dele aconteceram antes das coisas que ele relata no capítulo 5, para vocês terem ideia. Mas Lucas não. Ele se preocupa minuciosamente com a cronologia da história. E isso nos traz uma luz muito especial para compreendermos melhor o emaranhado da história. Nós ouvimos aqui nesse breve relato 7 vozes. Mais uma vez o enigmático número 7 aparecendo na palavra bíblica. Como uma coisa que implica completude. Algo que começa e acaba definitivamente de forma perfeita. 7 vozes. E nesse enigmático texto, digo enigmático porque coisas muito estranhas acontecem aqui. Notem, primeira coisa muito estranha, Jesus entabula um diálogo com o demônio, à vista de pessoas. Essa é a única vez na Bíblia que Jesus Cristo vai se deter para entabular um diálogo com um anjo caído. Segunda coisa muito estranha, esse anjo caído, esse demônio, faz um pedido para Jesus. E Jesus obedece, acata a súplica, o pedido daquele demônio. Terceira coisa, muito mais esquisita do que as 2 primeiras que eu lhes disse. Um homem recém-convertido, com a vida completamente entregue nas mãos de Deus, transformado, faz um pedido para Jesus, racional, lógico e com muito sentido. Eu quero seguir o Senhor, eu quero estar sempre com o Senhor. E Jesus diz: não, vá embora para sua casa. Dizer não para alguém que queria seguir o Mestre? Não havia sido o próprio Cristo, que momentos antes desse momento histórico havia dito: vinde a mim?
Sede meus imitadores, caminhai após mim. Agora Jesus impede um homem de segui-lo e o manda de volta para sua casa, entra no barco e vai embora na direção oposta, provavelmente para nunca mais se encontrar com esse homem. Então são coisas estranhas que entram na minha cabeça e tiram a minha paz. Aí eu fico madrugadas olhando isso, orando e procurando ver o que outros pensadores acham disso. E gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho das coisas que Deus tem falado ao meu coração sobre esse enigmático momento histórico da vida de Jesus. A primeira voz que nós ouvimos aqui, indubitavelmente, é uma voz inaudível. Cristo chega de barco àquela cidade e, ao desembarcar na areia da praia, vem ao seu encontro, saindo dos sepulcros, do cemitério, um homem nu, completamente nu, com o cabelo e a barba despenteados, com os olhos lunáticos e fixados no horizonte, claramente fora do controle da sua personalidade, porque havia uma força do mal que o possuía e o dominava. Esse homem parte ao encontro de Cristo. Mateus disse que ele se ajoelhou aos pés de Jesus e adorou a Jesus, como que querendo dar um grito de súplica, um pedido de socorro. Senhor, me liberta dessa força do mal que tira a minha paz. E Jesus é o único que pôde ouvir a voz muda daquele homem escravizado pelo mal. Porque Jesus tem essa habilidade de ouvir palavras que ainda não foram articuladas. Ele ouve as intenções do coração. A primeira voz, portanto, das 7, foi a voz muda e silente de um homem desgraçado, cuja vida jazia nas mãos de um demônio. E Jesus então dá um comando e ordena que aquele demônio deixe aquele homem em paz e o liberta. A segunda voz foi a voz de libertação. Jesus deu uma ordem: demônio, saia da mente desse homem e o deixa em paz. Aí entra a terceira voz, que é a voz do demônio. Um dos anjos caídos. Não necessariamente o maioral deles, mas um deles. E o demônio, então, com coragem, com destemor completo e com audácia, que é muito próprio dos demônios, ele se levanta olhando nos olhos de Cristo e diz assim: o que é que eu tenho com você, ó Filho do Deus Altíssimo? E por que é que você veio me incomodar antes da hora? Que ao contrário do que muitos de nós pensamos, os anjos do mal conhecem as profecias talvez melhor do que nós. Conhecem a cronologia da agenda de Deus melhor do que muitos de nós. E sabem muito bem que o momento da desalojação final e do castigo final e da execução final do mal é após o milênio. Então ele diz assim: nós conhecemos a agenda de Deus, nós conhecemos a profecia bíblica e sabemos muito bem que não é esse o momento que o Senhor virá para nos incomodar, para nos perdoar, para nos tirar o sossego. E por que é que você está vindo aqui nos atormentar antes da hora? Veja que demônio atrevido. Declara que Cristo é o Filho do Altíssimo e tem toda a autoridade e chama duramente a atenção de Cristo. Conhecemos o tempo e as datas e não é esse o momento que você deve nos incomodar. E Cristo se cala. Como que, de certa forma, dando uma certa razão à palavra de um demônio. Cristo se retrai e faz silêncio. Aí o demônio emenda a próxima frase. E diz assim:
Cristo então lhe pergunta, antes deles dizerem a última frase: qual é o seu nome? Pela primeira e única vez na revelação de Deus, nós vemos Jesus Cristo dialogar com e um dos representantes do reino das trevas. A esta pergunta, o demônio se cala e reflete um pouco. Qual é o seu nome? Aí eu já coloquei logo uma interrogação aqui. De fato, é Jesus aquilo que o demônio havia dito? O Filho do Altíssimo? O Senhor dos Senhores? Se for, é para ele ter onisciência e saber todas as coisas, inclusive o nome daquele demônio. Porque aquele demônio havia habitado no reino celestial por uma infinidade de tempo, antes de ser expulso de lá. Então, se Cristo de fato é o Filho do Altíssimo, o regente do céu, ele deveria conhecer muito bem com quem é que ele estava conversando. Mas ele pergunta: qual é o seu nome? A princípio, a ideia que nós temos é que Cristo tinha uma memória um pouco relapsa e se esquecia, às vezes, de alguém que já não via há muito tempo. O demônio não responde essa pergunta. Da mesma forma que Cristo não havia respondido a pergunta anterior que o demônio havia lhe feito: por que é que você veio nos atormentar antes da hora? Cristo também não responde. Então começamos a assistir um diálogo em que há questões, mas não há respostas. Após um momento de reflexão, o demônio diz assim: eu não tenho nome, porque eu estou falando, representando outros demônios também. Mas o Senhor pode nos chamar de legião. Dentro do universo romano em que eles viviam, legião era uma tropa com cerca de 6.000 soldados. Eles eram mais ou menos em número de 6.000 demônios habitando na mente de um único homem. Mas aquela pergunta de Cristo: qual é o seu nome? Cristo não sabia que tinham 7.000 ali? E por que no início do diálogo o demônio disse: bem sei quem tu és, bem sei eu quem tu és? Ele fala em nome dele e fala por ele. Mas quando Jesus pergunta: quem é você e qual é o seu nome? Ele se retrai, se esconde na multiplicidade de figuras e entidades do mal que habitavam ali e diz que não tinha mais nome. O nome na concepção bíblica, na concepção de Deus, representa o caráter da pessoa. É por isso que nós, os salvos, quando chegarmos ao céu, receberemos uma pedrinha branca com um novo nome, que vai ser de fato o nosso nome, que não é esse que nós temos hoje. Que nos foi colocado pela conveniência do papai e da mamãe, mas que não representa em absolutamente nada o nosso caráter e a nossa vida. Toda vez que Deus chamou alguém no passado para uma grande missão ou para uma conversão, a primeira coisa que fez foi mudar o nome. Para que esse novo nome pudesse representar com uma certa razoabilidade o caráter novo daquela figura. Essa pergunta de Cristo, qual é o seu nome, não implica necessariamente numa questão de que ele se esquecera de como aquele demônio se chamava. Mas é porque Cristo sabia que aquele nome inicial que ele próprio dera àquele anjo não fazia mais jus ao caráter que ele agora representava. Muitas coisas aconteceram desde o momento da rebelião no céu, da expulsão deles, e aquele momento presente. Aquele que outrora foi um ser de luz, iluminado por Deus, que refletiu o caráter de Deus, agora estava habitando nos sepulcros, nos terrenos áridos e escuros. Ele tinha um caráter imundo. Por isso Deus o chama de espírito imundo. E Cristo, quando pergunta seu nome, é como se dissesse assim: no que é de fato que você se transformou? Você que outrora era um anjo de luz. Como aquela perguntinha que ele havia feito para Adão após o pecado: aonde você está agora?
que até ontem você estava na minha presença. E agora? Cadê você? Nós nos perdemos e nos descaracterizamos quando escapulimos dos projetos de Deus, dos caminhos de Deus. De fato, que aquele demônio não sabia mais quem ele era. Por isso se escondeu no meio da coletividade e disse: pode nos chamar de legião, que nós somos cerca de 6.000. Perdemos nossa identidade, perdemos o nosso caráter, perdemos a nossa pureza e não sabemos mais o que nós somos. Mas nos chame de legião, que representa pelo menos o número que nós representamos. E então, no meio daquela situação altamente constrangedora, com muitas testemunhas assistindo, Cristo se cala. E o demônio então emenda a última frase. Em vez do Senhor nos mandar para o abismo antes da hora, para a morte eterna definitiva antes da hora, permita que nós habitemos naqueles porcos que estão ali naquela colina. Não nos mande para o abismo, apenas nos transfira o locus, o lugar da nossa habitação. E aqui é que entra uma coisa muito estranha. Jesus Cristo permite e autoriza que aqueles demônios se desalojem da mente daquele homem e possuam os porcos. E eles vão. Os 6.000 saem do homem e entram na manada dos 2.000 porcos. Cerca de 3 demônios para cada porco. Eram 2.000 porcos. Instantaneamente os porcos ficam possuídos por uma entidade do mal, enlouquecidos, saem numa correria louca e se projetam dentro do lago de Genezaré e morrem afogados. A próxima voz que nós vamos ouvir é a voz dos porqueiros, que nada sabiam sobre o que estava acontecendo na beira da praia. Nada sabiam sobre o visitante que havia falado palavras tão estranhas. Tudo que eles sabiam é que espíritos do mal vinham, as loucas, entraram no corpo dos porcos e os projetaram para dentro do lago. Eles então, assustados, com medo que os demônios também o possuam e o projetem dentro do lago, saem correndo e vão para a cidade. Chegam na cidade e contam a parte da história que eles viram, que é: estávamos lá cuidando dos porcos e de repente vieram demônios gritando e entraram dentro dos porcos, os porcos explodiram numa loucura e se projetaram para dentro do lago e morreram todos. A cidade inteira sai e vem para a praia para ver o que de fato havia acontecido. E o texto de Lucas nos diz, no verso 35, que o povo da cidade veio para a praia. Quando o povo chegou, viu Jesus. E, de fato, encontraram aquele homem de onde os demônios tinham saído para ir para os porcos. E constataram serem verdadeiras, autênticas as palavras dos porqueiros. Só que, nesse momento, algum tempo vai se passando aí, e as pessoas que haviam testemunhado o fato, que estavam na praia, que estiveram na praia, contam para as pessoas da cidade outra versão. A parte que eles viram, que tinha que ver com o homem e não com os porcos. Isso é muito, muito claro aqui, no verso 36. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes para o povo que veio da cidade, que havia ouvido os porqueiros, a versão dos porqueiros, o que de fato havia acontecido com o homem que havia sido endemoniado. E como que Deus havia salvado a vida daquele homem. Essas testemunhas apresentaram um relatório positivo sobre o fato. Os porqueiros narraram um prejuízo financeiro, enquanto as testemunhas da praia relataram um ato de libertação e de salvação de Jesus. Algumas horas se passam, eu imagino, e os líderes representativos das outras cidades que circundavam esta cidade de Gadara chegam, provavelmente no final da tarde desse dia. Então ali estava a coletividade dos dirigentes das cidades vizinhas de Gadara. E então nós ouvimos aqui a 7ª e última voz. Verso 37. Então, todo o povo, os porqueiros, os da cidade, as testemunhas da praia, todos que viram os fatos, e os líderes das outras cidades que foram chamados a deliberar sobre o assunto. Todo o povo da circunvizinhança de Gadara
apresentou a Jesus uma voz, uma súplica, dizendo assim: Senhor, considerando todos os fatos, e após ouvirmos todos os testemunhos e os vários pontos de vista sobre o ocorrido, nós chegamos a uma conclusão. O Conselho Regional de Gadara, com sua assembleia representativa, chega a uma conclusão. Pode até ser que o que o Senhor fez para com esse homem tenha sido uma coisa boa, como a gente está vendo, que ele está lúcido e em perfeito juízo. Aquele que andara nos sepulcros nu e se cortando. Mas nós chegamos a uma conclusão. Nós preferimos que o Senhor vá embora, porque nós preferimos os porcos do que as pessoas. E isso que o Senhor fez representou um baque na economia da nossa cidade muito grande. Até voltarmos a recompor os nossos estoques de porcos, para abastecer o povo de carne, de gordura e de tudo mais, nós vamos demorar meses, talvez anos. Então chegamos à conclusão que é melhor que o Senhor vá embora e nos deixe conviver com os porcos novamente. Sabemos que a sua intenção está voltada para pessoas, mas a nossa está voltada para os porcos. Ao que Jesus aquece imediatamente, tanto quanto havia aquecido a demanda do demônio. Vira as costas e caminha em direção ao barco. Entra no barco e vai embora. O homem que havia sido possuído pelos demônios sai correndo e tenta entrar no barco também. E pede: Jesus, eu quero ir com você. Talvez ele temeu ficar lá sozinho e os demônios entraram na sua mente novamente, o enlouqueceram novamente. Ele queria agora liberdade. Porque para um cego que nada vê, depois de um relâmpago, a escuridão nunca mais é a mesma. Aquele homem que estava cativo nas mãos de um espírito do mal por tantos anos, agora vira a luz pela primeira vez, a liberdade pela primeira vez. Ele não queria voltar mais para as catacumbas, para os sepulcros. E sentiu-se seguro estando com Jesus. Eu quero seguir você e aonde você for. Parece ser razoável um pedido desse. Quem de nós não se sente às vezes inseguro diante dos perigos que crescem cada vez mais no mundo ímpio como esse nosso mundo? E quem de nós não se sentiria muito melhor, muito mais feliz, caminhando ao lado do Cristo, que tem tanto amor por nós, que tem tanto poder sobre as entidades do mal? Mas estranhamente Jesus proíbe. Diz: não é bom que você venha comigo, e eu não quero que você venha comigo. Antes, eu quero que você vá embora para sua casa. O rapaz, provavelmente, nada compreendeu sobre aquela ordem de Cristo. Ele via multidões seguindo Jesus, 5.000, 10.000 pessoas. Ele pensava: eu também posso segui-lo. Jesus disse: não, você não pode. Você não pode me seguir. Vá embora para sua casa. Não fique aqui comigo. E aqui nós encontramos, na sutileza da inteligência, da espiritualidade de Lucas, um homem de Deus, mas um homem inteligente, lúcido. Nós encontramos aqui o porquê, a filosofia de igreja. O porquê da instituição da igreja. E facilmente nós descobrimos. Aquela multidão que seguia Jesus, seguia-o por cidades onde a presença dele era querida. Porque se você ler o verso seguinte a essa perícope, que é o verso 40, você vai ver: ao regressar Jesus de Gadara, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os estavam o quê? Esperando. Aquela outra cidade a qual ele estava se dirigindo, a cidade inteira sabia que ele voltava e o esperava, e o recebeu com carinho. Aí a multidão poderia segui-lo. Mas Gadara havia expulsado Jesus. Gadara não havia permitido que o Cristo pregasse ali o evangelho de salvação. Porque havia naquele lugar muitos atormentados pelo mal, muitos possuídos de demônios. E Jesus queria libertar todos. Mas a cidade e os demônios o impediram. E ele foi embora.
Então ele disse assim para o ex-endemoniado: se você vier junto comigo, os demônios manterão essa cidade cativa para sempre. Então o que você precisa lembrar, filho, é o seguinte: quando eu tirei os demônios da sua mente, eu entrei. Eu estou aí dentro de você. Eles estão me botando para fora, mas eles não entendem nada do que eu fiz com você. Eu estou dentro de você agora. E onde você estiver, eu estarei. Aqui Jesus institui a filosofia da igreja. Eu não sei quantos nessa linda e opulenta cidade de Uberlândia, dos que moram nessa região aqui, da circunvizinhança da igreja, que é classe A, eu não sei quantas famílias daqui dariam um green card para Jesus, um título de séjour para Jesus permanecer aqui, falando o que ele precisa falar e fazendo o que ele precisa fazer. Provavelmente não muitos. Mas você mora aqui. Você está aqui. E o Cristo mora dentro de você. Meus queridos, é para isso que essa igreja existe. É para isso que ela foi reformada completamente. É por isso que esses bancos são caros assim. 2.400.000 reais foram gastos só na reforma. É possível que gaste mais alguma coisa. Para tornar esse lugar tão agradável que os moradores de Gadara modernos se sintam mais à vontade de frequentar. E ouvir não do Cristo, mas de você e de mim, todas as coisas que Deus tem feito de bom por nós. E quem é, entre todos nós, que pode dizer que nunca errou, que nunca foi momentaneamente possuído por um espírito do mal? Quem é, entre todos nós, que pode dizer que nunca mentiu, que nunca cobiçou uma coisa que lhe é proibida? Nenhum de nós, a começar por mim. Então, de uma forma ou de outra, todos nós somos possuídos por espíritos do mal. É por isso que a palavra de Deus diz: todos pecaram e foram destituídos da pureza de Cristo. De forma que a melhor coisa que você e eu possamos fazer, a Bíblia diz que são como trapos imundos e fedidos. Não há em nós bem nenhum. O único bem que pode haver em nós é o Cristo. A Aline canta com o Tiago. E nós gostaríamos de fazer um apelo ao seu coração. Talvez não seria aquele apelo para a igreja toda, para todo mundo. Talvez seria para poucas pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa. É necessário representar o Cristo nessa cidade. É necessário permitir que o Cristo entre na casa dos seus amigos que não o receberiam se ele fizesse aquilo que fez em Gadara. E se ele falasse aqui as palavras que ele falou na praia de Gadara. As pessoas não o rejeitariam. Porque nós, dos seres humanos, temos uma quedinha pelos porcos. Nós curtimos muito o que é imundo, o que é sujo, o que é imoral. E quando alguém ameaça tirar de nós o nosso vício, tão fissurado e tão querido, parece que nossos pés estão fora do chão. Aí nós preferimos continuar com os porcos e expulsamos o Cristo. É aí que Jesus diz para você: não venha atrás de mim, mas vá lá para a casa dos seus amigos, entre nas festinhas onde não me recebem, nos círculos dos altos executivos, da gerência dos grandes bancos, que vocês frequentam e que eu não posso entrar, como o Willy e tantos outros que são homens que frequentam lugares que Jesus não entraria em momento nenhum, porque a presença dele não é desejada ali. Então Jesus disse: eu não posso entrar porque me expulsaram, mas você pode entrar por mim. Você Geralda, você Solange, você Júlio, você Carmen, junto com os médicos. Então não venha junto comigo, senão esse povo fica sem esperança nenhuma de salvação. E não fique com medo de que você está sozinho, porque eu vou estar com você todos os dias, até o fim.
Eu queria te perguntar isso e aguardo sua resposta agora. Se você deseja instituir esse 30 de junho de 2012, data da renovação da igreja, com a data da reinauguração, da vigência do Cristo dentro da sua mente, eu queria que você se levantasse e viesse aqui. Que ao final eu quero fazer uma prece, pedindo ao Senhor Deus, que ilumine a sua mente e a minha, para que nós compreendamos que é preciso perdoar, que é preciso entender o irmão, estender a mão para ajudá-lo. Porque quem é que poderá dizer que nunca caiu, que nunca errou? E quem pode te dizer que nunca errou? Levante-se e vem aqui. Que andou por essa estrada e jamais tropeçou. É tão triste ver algum irmão cair sem levantar. Ele espera para ver a reação de quem viu a sua queda e caído ao chão. Ele chora arrependido quando alguém estende a mão. Estende a tua mão para teu irmão se levantar. O que será que Deus Jesus faria em teu lugar? É tão triste ver algum irmão cair sem levantar. Ele enfrenta o desprezo e a acusação. Pode até pensar que para ele não tem perdão, mas não dá para ser cristão sem ter amor e perdoar. Pois quem ama sente a dor de seu irmão, uma dor que cala bem no fundo do coração. Ele quer de alguma forma ajudar ao que caiu. Estende a tua mão para teu irmão se levantar. O que será que Deus Jesus faria em teu lugar? É tão triste ver algum irmão cair sem levantar. Estende a tua mão para teu irmão se levantar. O que será que Deus Jesus faria em teu lugar? É tão triste ver algum irmão cair sem levantar. É tão bom saber que alguém se importou e perdoou. Amém. Eu queria chamar o pastor Melo aqui, 1 minuto apenas, pastor. Pastor Melo, por favor. Obrigado, pastor. Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Boa noite,
Pastor Melo representa aqui tudo aquilo que é de Deus e que cuida da administração dessa igreja. Os anciãos, os diretores departamentais, o comitê, os líderes diversos, todos são representados na pessoa do pastor Melo, que é o anjo de Deus aqui dessa igreja. Eu queria, de coração, pastor, te fazer um pedido que não me veio na cabeça agora. Já estou pensando nisso há algum tempo. E o Janderson conversou muito com isso também, há uns 4 meses atrás, sobre um grande sonho que ele tinha, de abrir essa igreja todo dia. Não só sábado, domingo ou quarta para nós, mas abrir o povo de Gadara. O povo precisa saber que é lugar de paz. O povo precisa saber que aqui é a praia onde Cristo liberta, onde Cristo opera milagres. Embora mal compreendido e às vezes até expulso, mas Ele deixou você e eu aqui. O meu sonho era ver uma igreja linda como essa, com as portas abertas todo dia, para um endemoniado, para um miserável, para o desgraçado, desesperançado passar por ali, ver a cruz e falar assim: aqui é uma praia onde Deus esteve. E entrar aqui, fazer uma oração aqui, nesse lugar tão bonito, tão luxuoso, tão confortável. Não vamos deixar isso só para nós, não. Esse foi o desejo que o Janderson me falou uns 4 meses atrás, e eu estou pensando nisso, Janderson, até hoje. Eu sei que dá trabalho abrir a igreja todo dia, tem que estar limpando todo dia, corre o risco de alguém entrar e roubar alguma coisa aqui, mas qual é o risco que a gente não vai correr quando se coloca no lugar de Cristo para falar do amor de Deus para os perdidos, não é verdade? Vamos abrir isso aqui. Já que o Cristo mora dentro de nós, não é aqui? Aqui é um memorial. O templo de Cristo é o seu corpo, a sua mente. Esse lugar aqui é um memorial do Cristo. É o locus, o lugar onde o Cristo aparece e faz milagres. Vamos abrir essa igreja todo dia, porque a comunidade de Uberlândia tem uma praia de Gadara aqui. Eu queria que o pastor Melo fizesse essa prece a Deus. Eu vou embora na terça e ele vai continuar com vocês. Eu queria que você pedisse, Melo, que Deus lançasse mão de nós, como lançou daquele ex-endemoniado, e nos usasse nessa missão de iluminar os perdidos, como usou aquele homem de Gadara. Que eu vou ficar muito satisfeito sabendo que o Senhor me usa assim, como um representante seu. Como muitos aqui, eu tenho origem católica, e como católico eu sempre vi a igreja aberta todos os dias. Esse desejo que o Janderson manifestou encontra eco no meu desejo de muitos anos. Nunca me conformei em ver a igreja sendo usada parcialmente, quando poderia ser usada todos os dias. E se nós contarmos com a ajuda de todos, eu creio que nós poderemos fazer isso. Agora nós temos condições de fazê-lo. Meus queridos, eu os convido a ajoelharmos de novo, para nos reconsagrarmos mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui, somos o teu povo. Nós somos falhos, Senhor, temos consciência disso. Sabemos que tu edificaste esta igreja e que os demônios não prevalecerão contra ela. Somos assediados dia a dia, porque os seres caídos não querem a nossa felicidade. Mas nós sabemos, Senhor, o quanto amorosamente olhas para cada um de nós. Muitas vezes usados de maneira a agradar o inimigo e não agradar a Ti como nosso amigo. Talvez palavras ruins, talvez falta de atenção, descuido e tantas outras coisas que nos
fazem tornar morna uma vida cristã. Mas, Senhor, Tu venceste a morte. Tu venceste, Senhor, o desafio do inimigo de que era impossível servir a Deus sem pecar. E assim, querido Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, estiveste entre nós por 3 anos andando pelas ruas poeirentas de Israel. Mas permaneces andando em nosso coração, através do Espírito Santo, mesmo num mundo eivado de poluição de toda a sorte. Ó Senhor Deus, não permita que as portas da Tua igreja sejam profanadas pelo inimigo. Mas consagra-nos mais uma vez. Nós queremos neste momento, Senhor, invocando a Tua palavra, rogar como Moisés foi ensinado a rogar e abençoar o Teu povo Israel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém.